Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um satsang. Gente, eu não poderia deixar de fazer esse satsang. Eu tô falando aqui da África do Sul e eu quero, inclusive trazer algumas experiências que eu vivi aqui, falando desse satsang. Então, o tema desse satsang é 3 coisas ou 3 atitudes que te bloqueiam ou te impedem de realmente desenvolver ou conectar com a sua espiritualidade, tá? E ao longo desse satsang eu vou trazendo o que seria. Quem tá chegando a primeira vez, né? Eu sou Cristina Camargo, sou terapeuta holística há mais de 20 anos, tenho um caminho, uma busca espiritual intensa desde a minha infância. E o satsang, né? Eu criei o satsang que geralmente eu faço nas quartas-feiras, às 20h30 da noite. E satsang é uma palavra em sânscrito que quer dizer união de pessoas em busca da verdade, ou encontro de pessoas. Sat é verdade e sanga, satsang é encontro de pessoas. Então, quando a gente realmente para e a gente se junta, né, com outras pessoas, buscando a verdade, ou seja, buscando essa conexão maior, né, com o que tá além só às vezes do nosso pensar, isso traz uma sabedoria, isso ativa em nós a nossa sabedoria interna. Então, para quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo a este satsang. E hoje, gente, eu vou abordar 3 coisas ou 3 atitudes que impedem realmente a verdadeira espiritualidade. E quando aqui, gente, eu estou falando sobre espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Esse satsang está improvisado, vocês estão vendo aí a luz, está tudo meio movimentando, porque eu, na verdade, improvisei aqui, né, a câmera para poder estar fazendo esse satsang, para não perder realmente essa oportunidade da gente mais uma vez estar juntos e trazendo aqui esse momento tão forte que eu tô vivendo aqui na África do Sul. Então, gente, vamos colocar esses 3 pontos e trazer com clareza, né? Eu gosto muito de falar sobre a espiritualidade, sobre a perspectiva, né, do filósofo, Teilhard de Chardin, que foi um francês que trouxe uma frase que para mim, gente, é muito, muito assim importante. Eu escrevi inclusive um artigo falando da liderança na perspectiva espiritual e eu usei muito o Teilhard de Chardin. O Teilhard de Chardin fala: nós não somos seres humanos trilhando o caminho espiritual ou divino, mas ao contrário, nós somos seres divinos trilhando o caminho humano. Então isso, gente, faz toda a diferença, porque a gente fica com essa ideia de que a gente tem que se tornar espiritual, quando na verdade nós já somos. Então aqui, quando a gente vai falar dessas 3 coisas que impedem a gente de vivenciar a espiritualidade, são 3 comportamentos ou atitudes que na verdade impedem que nós acessemos a nossa verdadeira natureza, porque a nossa verdadeira natureza é espiritual, né? E quando eu digo nesse sentido, é num sentido de conexão mais abrangente, é de uma sabedoria inata, é um lugar onde a gente realmente tem uma guiança maior, né? E pode conceber a sacralidade de tudo. Então vamos lá. O que seriam essas 3 coisas? O que vocês acham? Então, a primeira coisa seria o que a gente chama de descrença ou ceticismo. Isso mesmo, gente. É muito difícil, né? Se a gente tá descrente, se a gente duvida, se a gente é muito cético, o que a gente vai fazer? Totalmente bloquear qualquer ideia nova com relação a qualquer coisa que realmente possa trazer a gente para um lugar de insegurança, né? E geralmente o ceticismo tem muito a ver com medo, embora se você for olhar, né, falar isso para um cético, ele vai discordar totalmente, porque geralmente o cético ele tá muito no racional. Mas no fundo, né, a gente vai ver que tem a ver sim com esse medo de perder a razão,
quase sempre tá ligado a isso, né, gente? Medo de perder a razão, medo de perder o controle, mas um medo de algo, né? Porque aí o espiritual pode parecer muito misterioso, algo que a gente realmente não controla. Então, o cético, ele não vai, né? Ele vai ficar realmente bloqueado, ele vai se fechar para alguma ideia relacionada com a espiritualidade. Então, é bem importante também a gente perceber, né, que quando eu estou falando aqui de espiritualidade, precisa ser uma coisa que seja vivida na prática. Porque também, muitas vezes a gente tem a ideia de que a espiritualidade é uma coisa meio teórica, né? Essa coisa de espiritualidade, como assim, né? Vai ficar com a cabeça nas nuvens? E isso também, gente, é algo já ultrapassado, né? Porque o Paul Brunton, que foi um filósofo americano, ele escreveu uma frase que eu gosto muito, que ele fala que espiritualidade é força no sangue. E o que é isso, gente? É uma capacidade de estar vivo, é uma capacidade de se adaptar realmente à vida cotidiana, a poder realmente ser uma pessoa melhor, a poder atuar de uma forma melhor. E a mãe, que foi a companheira do Sri Aurobindo, uma, né, indiana, ela fala que um yogi, e aqui quando a gente fala yoga, a gente não tá falando, gente, das posturas, dos asanas só, porque a palavra yoga significa união. Um yogi é aquele que realmente entrou nesse estado de unidade. Isso é a verdadeira espiritualidade, né? Inclusive, quando a gente pratica o Theta Healing, o que a gente está praticando é levar o nosso cérebro nessa frequência Theta, que é a frequência da unidade. É como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E nesse estado de unidade, tudo pode ser criado e descriado, e é onde a gente pode reprogramar a nossa mente, porque os eventos do lado de fora, a gente não pode controlar, mas a forma como nós olhamos para esses eventos, a gente pode, né? Então, esse estado, né, que a mãe dizia que um yogi pode fazer bem feito qualquer coisa. Olha, gente, qualquer coisa que um yogi pegue para fazer, ele vai fazer bem feito. Porque, gente, na verdade, o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade é o desenvolvimento maior do ser. E a gente não está falando aqui, né, desse lugar de teoria, desse lugar de beatice, de religiosidade, de fanatismo. Nós estamos falando de um super-humano, né, de um ser que vai desenvolvendo as suas capacidades ao máximo. Isso é um verdadeiro ser espiritual. Então aqui, gente, se a pessoa é muito descrente, duvida de tudo e tá sempre com a mente fechada para novas ideias, essa pessoa não vai caminhar muito longe, né, com relação à espiritualidade ou a receber a sua própria natureza, né? Porque nós sabemos que o que a gente precisa é cada vez mais ir limpando e liberando tudo que a gente recebeu, seja dos ancestrais, seja da nossa cultura, seja do inconsciente coletivo. A gente precisa ir limpando isso e nos tornando esse adulto da consciência para que a gente possa realmente ser quem a gente é. Então, é bem importante a gente observar, né, como que nós estamos com relação à espiritualidade. A gente realmente exercita a nossa fé, a nossa confiança, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não controle, porque muitas vezes a vida vai trazer eventos que a gente não consegue compreender no nível racional. E ainda assim, né, a gente pode escolher caminhar, a gente pode escolher continuar com confiança, até que chega um momento, né, que pode ser que a gente tenha compreensão, às vezes muito tempo depois.
Vocês já viveram alguma coisa assim? Que na hora, né, parece uma coisa muito ruim, parece uma coisa muito estranha, e muito tempo depois você fala, ah, agora eu entendo, né, o que aconteceu naquele tempo, naquele momento, não é mesmo? Então, eu já tive vários eventos desse tipo e que eu vejo que, né, o que eu achava que era uma coisa ruim, na verdade era uma proteção, era realmente algo que estava acontecendo para o meu bem maior, né, e naquele momento eu não entendi. Então, vamos para a segunda coisa. Uma outra coisa que também pode nos impedir de desenvolver a nossa espiritualidade, né, de realmente a gente expandir mais essa conexão com o divino, a gente poder buscar, né, ferramentas, a gente buscar realmente reuniões, né, porque com pessoas, conhecer pessoas também que estão desenvolvendo a espiritualidade, é o que a gente chama de materialismo extremo. O que seria isso, gente? A gente pode tomar duas ideias do materialismo, que pode ser a busca excessiva por bens materiais, né? Então a pessoa que está o tempo inteiro focando em juntar dinheiro, em construir casas, bens e coisas, a espiritualidade vai parecer para essa pessoa uma coisa inútil, né? E essa pessoa não vai ter tempo. Ela tá o tempo inteiro com a energia dela só focada nisso. Então, não tem como essa pessoa realmente acessar ali os sentimentos, o coração, o que realmente a espiritualidade às vezes chama, né? Um olhar para desfrutar coisas simples, um olhar para a natureza, um olhar para o grande mistério como uma criança, né? Isso exige um certo desapego. E por outro lado, a gente pode falar desse materialismo excessivo, que é a pessoa só acredita naquilo que ela pode tocar. Vocês conhecem pessoas assim? Ah, não, mas isso aí não pode ser provado, então, né? Bullshit, isso não vale nada. Então, uma pessoa que está muito focada nessa, né, no materialismo, ela separa, ela não consegue pensar que tudo é energia, né? Que na verdade isso inclusive é o grande desafio, mesmo de quem está desenvolvendo a espiritualidade. Eu, pelo menos, eu vivencio algumas coisas assim. Por exemplo, né? Eu vivenciei um processo aqui com uma amiga. A gente veio em 3 pessoas. Eu quero, inclusive, gente, contar para vocês como que foi o chamado para vir aqui para a África do Sul. Na verdade, já tem bastante tempo, eu acho que desde 2001, que eu venho fazendo várias viagens, que eu chamo de viagens de peregrinação, mas no sentido de viagens que me são sugeridas, né, pelos meus guias ou pela minha alma, né, por essa energia maior, né, que a gente chama de Deus. E então eu tenho recebido chamados para poder fazer essas viagens. E essa viagem foi muito especial, assim, o que aconteceu, né? Vou abrir para vocês aqui pela primeira vez, assim, publicamente, como que foi, né? Eu não terminei ainda essa viagem, ainda tô no meio, ainda não cheguei, não culminou ainda, né? O lugar onde eu realmente tenho que ir, que é Timbavati, que é uma tribo chamada Xangaad. Eu fui para o Egito em fevereiro do ano passado e fiz um trabalho bem forte lá junto com um homem que se chama Matias de Stefano. E nessa viagem, né, foi uma viagem de alinhamento planetário, e foi bem forte. E quando eu voltei do Egito, uma semana depois dessa viagem, eu tive um sonho com o arcanjo Metatron. E nesse sonho ele me dizia: Cristina, você tem que ir para a África do Sul. E, gente, é muito interessante porque, né, eu tenho uma relação com a espiritualidade de uma maneira muito assim, como se eu estivesse conversando
com uma pessoa normal, assim, né? E aí eu falei, ah, não, pelo amor de Deus, eu acabei de chegar de viagem, Metatron. E engraçado, né? Porque Metatron tinha muito tempo que eu nem ouvia falar desse arcanjo Metatron. Mas aí eu comecei a conversar com ele e falar, olha, eu acabei de voltar de viagem, não dá para eu viajar agora, não tem dinheiro, não tem como. E aí foi muito engraçado que ele replicou, ah, mas eu tô te dizendo, você vai ter que ir, isso é muito importante para o seu trabalho. Aí eu falei, ah, então tá bom, já que eu tenho que ir, você me manda pessoas para ir comigo. E aí eu acordei, né? Eu acordei e falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu liguei para uma menina que tinha ido pro Egito comigo e contei para ela, falei, olha, eu tive um sonho com o Metatron, e ele falou que era para eu ir para África do Sul. E aí essa menina falou comigo assim, uai, Cris, mas a nossa coordenadora lá do Egito falou que o Matias tinha uma viagem programada para a África do Sul. Eu falei, gente, uau, então, né, esse negócio tá bem real. E aí eu liguei para essa pessoa, e aí essa pessoa falou, ah, a gente tem uma viagem, mas não sei se vai acontecer, enfim, né? Essa viagem não aconteceu, e essa pessoa, né, essa coordenadora, ela falou comigo assim, olha, Cristina, se você sonhou com o Metatron, é bom que você peça para ele te dar as coordenadas, porque a África do Sul é muito grande. Eu falei, meu Deus, né? E agora? E aí, gente, nessa mesma noite, eu entrei em Teta, porque é isso, tá, gente? Quando a gente aprende, quando a gente faz a iniciação do Theta Healing, a gente, na verdade, aprende, né, a se conectar com Deus, com a fonte, e a gente pode pedir a Deus para conectar a gente com algum mestre, com algum anjo, né? Inclusive no curso básico a gente aprende a falar com os anjos. Então eu falei, bom, vou pedir o Criador para me conectar de novo com o Metatron e vou dizer para ele me dar as coordenadas sobre essa viagem. E aí eu fiz isso, e aí nessa noite, Metatron, dentre outras coisas que ele me disse, ele disse, busca Mamacotia no deserto. Foi isso que eu entendi. Busca Mamacotia no deserto. E aí eu acordei de manhã e falei, ah não, gente, pelo amor de Deus, Mamacotia não é africano, né, como se eu estivesse brigando com o Metatron. Mamacotia não é africano, o Metatron. Mamacotia é uma palavra inca. E verdadeiramente é, né? Mamacotia é um termo inca que significa, eu acho que deusa das águas, alguma coisa assim. Bom, mas enfim, também tinha tudo a ver. Eu então resolvi colocar, gente, essa informação no meu grupo do Egito, que era o grupo do elemento água. E logo que eu coloquei, né, e eu falei sobre essa viagem, teve mais uma coisa, que eu recebi uma leitura de Theta Healing de uma aluna, e no final da leitura ela falou comigo assim, Cristina, o Criador está dizendo que você está se reconectando ao seu povo de origem. E o seu povo de origem é representado por um leão branco de olhos azuis. Falei, meu Deus do céu, agora que a coisa tá, né? Primeiro Mamacotia é do Peru, e agora leão branco de olho azul, tô na Disney, né? E aí quando eu disse isso pra ela, meio que brincando, ela pegou e falou assim, olha, o Criador tá dizendo pra você colocar na internet que você vai encontrar alguma coordenada pra sua viagem. Gente, foi incrível que quando eu coloquei leão branco de olhos azuis, eu me deparei com um texto falando, o título do texto era Os últimos 12 leões brancos de olhos azuis estão na África do Sul. Nossa, naquela hora, gente, eu até tremi. Isso já era umas 11 horas da noite. Eu falei, meu Deus, deixa eu ler isso aqui. Aí comecei lendo, né, e falava assim, que os leões brancos começaram a aparecer na África do Sul depois de uma chuva de meteoros, e eles são venerados por muitos primitivos como representantes do divino, como mensageiros de Deus. E aí contava uma história de uma mulher, que eu acho que ela é australiana, que era da área do marketing, e ela tinha vindo fazer um safari aqui na África para encontrar esses leões brancos, que ela queria muito ver esses leões brancos.
E no meio do safari, o carro dela quebrou e aí ela ficou sem saber, né, o que fazer, e vieram leões e rodearam o carro e ela pensou, meu Deus, agora pronto, né? Vou ser devorada pelos leões agora. E eles estavam apavoradas, era ela e o marido, e ela conta que assim, do nada, apareceu uma mulher saída, né, assim, no meio lá do deserto, apareceu uma mulher, e essa mulher conversou com os leões como se estivesse conversando com os cachorrinhos, e afastou ali aqueles leões, e as pessoas puderam vir arrumar o carro. E aí ela conta que no outro dia ela foi atrás dessa mulher, que era uma xamã de uma tribo chamada tribo Xangaad, e o nome da mulher era Maria Cossa. Gente, eu não acreditei, falei, meu Deus, Mama Cocha, Maria Cossa. E aí eu entendi que o que Metatron tinha me dito era para buscar essa xamã, porque na verdade quando ele falou Mama Cocha, eu tinha certeza que ele estava falando de alguma mulher, de alguma xamã, mas eu não tinha ideia. Então, gente, essa viagem foi nesse nível, até o nome da xamã, depois eu fui analisar, ela já havia falecido, então de alguma maneira tinha alguma coisa ali para, né, ser feita, da gente, porque muitas vezes a gente precisa de estar no local e através da nossa energia existe uma alquimia, existe alguma coisa que é feita ali, e eu sentia que a Maria Cossa, né, tinha me chamado. Bom, e aí eu coloquei isso no grupo Água, e a Simone foi a primeira mulher que me mandou mensagem na hora e falou comigo, Cristina, eu senti o chamado e eu quero ir com você para essa viagem. Depois se juntou, né, a Joana, e veio também junto, e então éramos nós três. E aí, gente, acho que no terceiro dia da viagem, a Simone torceu o pé, teve que ficar numa cidade, Los Hermanos, perto da cidade do Cabo, e continuamos, eu e a Joana, né, até o final da viagem. E então, o que acontece? Imagina, né, se eu tivesse o tempo inteiro, isso tem que ser provado, eu não teria feito nenhuma das viagens que eu fiz, porque todas vieram desse lugar desconhecido, que não dava para provar. E na medida que a gente ia caminhando, né, que eu ia fazendo as viagens, eu ia percebendo que estava tudo fluindo ali de acordo com o que me era mostrado. Então é muito importante que a gente tenha um certo desapego para que a gente primeiro possa ter espaço e tempo na nossa vida para cultivar a espiritualidade e permitir receber os sinais. E a terceira coisa, gente, que impede a gente também de desenvolver ou de receber a espiritualidade é o individualismo excessivo. E o que é isso? Se a pessoa está muito centrada no próprio umbigo, ela não vai conseguir se conectar com outras pessoas e não vai também, né, se abrir para esse algo maior, que é o que nos conecta. A pessoa vai ficar ali o tempo inteiro só pensando nela, olhando para ela, e aí ela vai ficar competindo com as outras pessoas, porque a pessoa que está muito no umbigo, né, ela é o sol do universo, então não tem espaço, né, para compartilhar, para escutar outras pessoas. E uma das coisas que eu percebo que a verdadeira espiritualidade é esse lugar de escuta, esse lugar de serviço, né? Quanto mais a gente vai se nutrindo de dentro para fora, menos a gente fica precisando, né, gente, de ser o centro, de ser a estrela do planeta, porque a gente vai se nutrindo, né? É como se fosse esse auto-amor, esse amor próprio que vai deixando a gente num lugar de mais simplicidade, né? A gente não tem tanta necessidade de ser aplaudido, sabe? De ser o tempo inteiro, de ficar recebendo essa nutrição de fora. Então, quando a pessoa ela tá muito no umbigo, né? Bem antes, pelo contrário, porque muitas vezes a gente acha que a pessoa que tá muito assim, né? Que tem uma autoestima forte, porque às vezes ela é muito arrogante, mas a pessoa é muito insegura.
Então, ela não vai se permitir, ela vai ficar fechada para confiar nos outros, né? Ela não vai receber. E, basicamente, o que eu percebo é que a espiritualidade genuína, essa partilha, né, de pessoas completas, de pessoas inteiras, isso é a verdadeira espiritualidade. E é uma coisa tão interessante, né, gente, que a gente começou a falar, falando lá que a primeira atitude seria o ceticismo que impede a gente de viver a espiritualidade. É uma coisa muito interessante a gente perceber que se a gente estiver nesse lugar, a gente não permite que nenhum desses pequenos milagres aconteçam com a gente, né? Não sei se vocês acompanharam que eu postei no stories do meu Instagram. Aliás, eu pus no feed também depois umas fotos de um dia que a gente estava no mar aqui e na manhã, toda manhã, né, a gente faz uma meditação aqui conjunta para estar afinadas, né, para estar alinhadas aqui com essa tarefa, né, que foi trazida, né, para nós. E eu tive, então, uma indicação de que naquele dia, especialmente, né, porque, na verdade, eu recebi também de um outro médium, né, que fez uma leitura em mim, de que essa viagem, quem estaria guiando essa viagem era a Maria de Madalena, né? Então, além de Metatron, que eu acho que Metatron, eu estava até estudando um pouco sobre as chaves de Enoque, e o Urtak, né, que é o JJ Urtak, ele fala que Metatron basicamente trabalha a sustentação dos nossos corpos físico-atômico quando eles estão sendo elevados a uma frequência muito alta que às vezes o nosso corpo pode desintegrar. Então, Metatron é quem trabalha com essa alquimia, né? Então eu recebi que em primeiro lugar de Metatron e depois veio que era Maria de Madalena que estava conduzindo essa viagem e que essa viagem era na verdade uma cura do sagrado feminino e que isso em primeiro lugar teria que ser feito para mim, em mim, porque eu tinha tido várias vidas masculinas, né? Inclusive assim, ainda nessa vida é algo muito forte para eu curar, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito forte, então usei bastante o lado racional, o lado masculino. Então que essa cura em primeiro lugar seria para mim, né? E depois para ser compartilhada. E foi muito interessante, sabe? Todas as sincronicidades assim que aconteceram. Que nessa manhã eu tinha sonhado, eu tinha intuído na meditação que quem guiaria especialmente era Maria de Madalena e a gente estava diante do mar. E no momento a gente, né, tava fazendo uma oração e a gente se abraçou e eu comecei a chamar, vem Maria de Madalena, vem Maria de Madalena, foi assim forte. E de repente, quando eu olhei para o mar, saiu de dentro do mar, gente, uma rosa vermelha. Foi uma coisa muito incrível, assim, a onda trouxe, né? Não importa, pode ser que alguém estava fazendo algum ritual em algum lugar, em algum momento, mas a rosa veio parar justamente aonde a gente estava. E eu recolhi essa rosa, e a rosa vermelha é um símbolo de Maria de Madalena, todo mundo sabe disso, conhece isso, né? Então, o que acontece? Se de alguma maneira, né, eu não tivesse essa abertura, ou tivesse nesse ceticismo, aquilo ali não significaria nada. Então, é sempre muito importante a gente estar, né, com a nossa mente aberta, a gente realmente honrar, né, o material, porque a gente está encarnado, a gente precisa, né, a gente precisa de comer, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de conforto, sim. Não negar isso também, porque tem pessoas que negam, né, a espiritualidade, ficam nessa questão da pobreza, isso também atrasa, porque se você está preocupado demais em pagar a conta, você também não tem tempo para desenvolver a espiritualidade. Então, é muito importante, né, que a gente possa estar em equilíbrio nessas três coisas, né? Que a gente possa estar com a mente aberta e realmente aberto a confiar, a acreditar em algo que a gente não pode tocar, que a gente possa também, sim, estar trabalhando, fazendo o que a gente precisa no nível material, mas
com um certo desapego e sabendo, né, que é buscar em primeiro lugar o reino e tudo virá por acréscimo. Então, que o trabalho mais importante é buscar a espiritualidade mesmo, que quando a gente vai desenvolvendo a espiritualidade, todo o resto chega para nós. Isso é a pura verdade, né? E, em último lugar, a gente sim cuidar de nós, a gente precisa ser a entidade dominante no nosso corpo, na nossa vida, porém, tá nessa abertura, né, para olhar para as outras pessoas, para conectar com essa energia maior aí que nos rege, que nos comanda, né? Então isso seria o ideal, a gente estar nessa presença. Então agora, gente, eu vou convidar vocês a fazerem uma meditação breve para que a gente possa alinhar, né, esses 3 pontos, para que a gente possa receber aí a confiança, o equilíbrio, né, entre esse material e esse espiritual, e também encontrar esse lugar de ocupar a nossa vida com segurança, de modo que a gente também possa estar aberta aí para as pessoas e para Deus. Então, eu vou pedir que vocês tomem uma postura confortável, respira profundamente agora, algumas vezes. Solta o ar pela boca e relaxa. E eu vou convidar vocês a fazer uma respiração que é chamada respiração Jai, da yoga, que é descansar a língua no céu da boca e inspirar pelo nariz, mas visualizando o ar entrando pela garganta, preenchendo cada átomo, cada célula do seu corpo. Sinta todo o seu corpo agora, relaxa todo o seu corpo. E vamos conectar agora com a Terra. Lembrar que a Terra nos sustenta de forma incondicional, nos dá suporte de forma incondicional, o tempo todo. E nós vamos ativar o centro do nosso coração, o coração verde esmeralda. Imagina que no centro das câmaras do seu coração tem um lindo cristal, uma linda pedra preciosa de cor verde esmeralda. Esse é o chamado 8º chakra. É o chakra justamente que nos conecta à unidade, onde nós sabemos que nós somos um com tudo, um com Deus, um com todos. Se permita relaxar mais e mais, e a partir do centro dessa pedra preciosa, desse coração verde esmeralda, imagina, visualiza como se tivesse uma luz que rodopia mesmo, que gira, gira, gira e expande agora essa energia verde esmeralda que vai se tornando furta-cor, todas as cores do arco-íris se refletindo nesse lindo cristal verde esmeralda e se expande em todas as direções, preenchendo todo o seu corpo, indo além do seu corpo. Sinta que todo o seu ambiente fica cheio dessa luz multicolorida, furta-cor. Nós vamos chamar hoje a presença do bem-amado arcanjo Metatron, que vai se colocar acima de nós. Ele é muito gigante, gente. O Metatron, ele sempre me aparece como um gigante muito grande. E sinta agora como se as suas asas se abrem de uma forma muito grande. E você fica totalmente agora sob a luz de Metatron,
Permita, nesse momento, que os raios de Metatron, seus raios de sabedoria, seus raios da geometria sagrada, que traz agora uma cura no nível atômico, no nível subatômico de todos os nossos corpos, mental, emocional, físico e inclusive espiritual, fazendo uma regeneração profunda e trazendo a iniciação do corpo adâmico e trazendo, gente, que eu vou, né, ainda depois desse dia, para o que a gente chama de Adam's Calendar, que é esse calendário adâmico, onde, né, o corpo pode ser totalmente regenerado e reconectado a essa presença divina original, esse projeto divino original, que é o projeto Adam Kadmon. Então, convocando a força de Metatron, que nos prepare para esse passo, que nos prepare para essa jornada de ter todo o nosso corpo, inclusive o nosso corpo atômico, celular, molecular, reconectado, restaurado a esse projeto divino original. Então, recebendo toda essa reprogramação do arcanjo Metatron nesse momento, trazendo para nós, ancorando em nosso corpo, em nossa energia, essa energia de confiança, essa energia de presença e essa energia de entrega. Isso são os atributos necessários à verdadeira espiritualidade. E permitindo e recebendo toda essa força de Metatron. Equilibrando todos os chakras, equilibrando todo o nosso ser. E permanecendo durante alguns minutos nessa presença. E honrando e agradecendo essa presença, nós vamos finalizando com a frase: eu sou Metatron, eu sou Metatron, eu sou Metatron. O que é importante saber, gente? Que quando a gente fala eu sou, nós estamos colocando a energia divina para completar o que vem depois da frase eu sou. Então é muito importante, né, que você sempre use o eu sou para coisas boas. E aí vai devagarzinho, voltando a sua atenção novamente para fora. E lentamente abrindo seus olhos quando estiver pronto. Então, quando você fala eu sou alguma coisa, né? Por exemplo, se você está falando num nível pejorativo, ou eu não sou, né? Você está, na verdade, colocando, realmente dando um comando para que isso aconteça. Então, que você use o eu sou sempre, né? Para se engrandecer. Eu sou maravilhosa, né? Eu sou inteligente. Então, presta bem atenção nisso. Inclusive, gente, quero aproveitar para fazer um convite para vocês, né? Tanto para quem ainda não tem o Theta Healing, a gente vai ter um curso próximo aí, e que vocês vão saber direitinho a data. E também, né, eu estou fazendo um encontro, um workshop com o livro de ouro de Saint Germain. Então, eu estou usando
os downloads de Theta Healing, junto com o livro de ouro de Saint Germain. E se você quiser participar, que é justamente a gente está estudando essas afirmações do eu sou. Então, o Saint Germain deixou esse livro, foi canalizado, é um livro muito forte. Eu fiz um primeiro workshop, que foi em março, comecinho de março, e esse workshop, né, a gente colocou um valor de R$250 para esse workshop, que foi o primeiro, e os outros workshops, eles vão ser com valor, o que a gente chama de valor consciente, né? Cada pessoa vai doar aquilo que ela pode doar, que ela sente de doar no sentido verdadeiro. Então, foi o primeiro encontro. A gente deve ter outro em abril e eu acho que a gente vai fazer mensal. Então fica muito, né? Seja muito bem-vindo aí se você sentir esse chamado. Não sei se você conhece o livro de ouro de Saint Germain, é um livro muito famoso, assim, para quem estuda a espiritualidade, e é um livro meu de cabeceira, que eu realmente estudo e já li várias vezes. E é muito forte, e ele traz essas frequências de elevação mesmo, do que a gente pode chamar de ascensão, né? Então, a gente pode repetir as frases, mas quando a gente faz um download com Theta Healing, o que é isso, gente? Nessa frequência cerebral Theta, essa é a frequência da hipnose. Quando a gente dá um comando nessa frequência Theta, a gente realmente acessa o inconsciente. Então, a gente planta, a gente ancora aquela frequência num nível muito profundo. Então, é muito mais fácil realmente você praticar, você sair com aquela frequência para o seu dia a dia, do que você só repetir uma frase, né? Por exemplo, eu sou aqui, eu sou ali, eu sou em todo lugar, eu sou em toda parte, porque só há um único Deus. Então, você falar isso é uma coisa, mas quando você faz um download, você começa realmente a compreender e a viver desse lugar, né? De que não importa o que aconteça, tudo é divino, tudo é sagrado, né? Tem uma frase da Guru Gita que eu amo e eu repito ela sempre, principalmente nos momentos difíceis, né? Que em sânscrito é Om Purnamada, Purnamidam, Purnamudachate, Purnasya Purnamadayam, Purnameva Vashishate. O que quer dizer isso, gente? Om, tudo é perfeito. Isto é perfeito, aquilo é perfeito. Se do perfeito se tira o perfeito, ainda fica o perfeito. Gente, então é isso. Vamos terminando aqui mais um satsang. Eu super agradeço pela presença. Espero que a meditação tenha trazido, foi bem forte aqui para mim, né? Essa presença de Metatron, que é realmente essa construção. Nós estamos caminhando para Era de Ouro, né, gente? Na Era de Ouro nós precisamos estar novamente nessa frequência original de divina. Então a gente precisa ir purificando, a gente precisa ir elevando a nossa frequência. Então aí fica o convite, né, para o curso básico de Theta Healing e para nos acompanhar nesse workshop do livro de ouro de Saint Germain, tá bom? Uma boa noite para vocês, gratidão pela presença, durmam com Deus e sigam me acompanhando aqui na viagem, tá bom? Beijo, namastê, tudo de maravilhoso para vocês. Beijo.